Sob a proteção de Deus, o Senhor da vida, declaro aberta a 38ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife. Convido o vereador Almir Fernando, que na condição de secretário, faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da terceira reunião extraordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 21 de maio de 2018, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Chico Kiko, aos 21 dias do mês de maio do ano 2018, às 16 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala de Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Almir Fernando. Havendo número legal, seu presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Não havendo nenhum questionamento sobre a ata, a mesma foi aprovada sem restrições. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Ayrton Luna, que comunicou a todos sobre o que irá ser tratado e discutido na reunião com a Comissão de Legislação e Justiça nesta tarde, e aproveitou para convidar a todos os vereadores e vereadoras para participar da referida reunião. Em seguida, o seu presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que for registrada a presença dos senhores vereadores, membro deste poder. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias. Segunda discussão dos pareceres 231, 233, 234, 235 de 2018, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Direitos Humanos e Cidadania, de Políticas Públicas da Juventude e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 9 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo. Discutiu a matéria o vereador André Regis, que repercutiu sobre o analfabetismo do Brasil, relatou a importância da educação para as crianças no futuro e elucidou que, se as leis fossem cumpridas, não haveria crianças nos sinais. Informou que o problema não está na lei, sim na aplicação e o respeito à lei. Registrou o voto contrário do vereador André Ivan Moraes. Foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 194/2018 e 173/2017, das respectivas comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei 23 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Foi aprovado. Segundo o secretário, informou que o vereador Carlos Guira havia solicitado a votação em bloco dos pareceres de segunda discussão. O seu presidente encaminhou pedido ao plenário. Foi concedido o pedido do vereador. Segunda discussão dos pareceres 199/2018 e 174/2017, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei 40 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 635 de 2017 e 636 e 212 de 2018, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 69 de 2017, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do parecer de redação 247, foi aprovado. 248, também foi aprovado. Discussão única do parecer 249, também foi aprovado, da comissão de redação. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Chico Kiko, no horário destinado ao grande expediente. O primeiro hora da ocupar a tribuna, o vereador Ayrton Luna, falou que na última semana foi recebido nesta casa o projeto de lei do Executivo 11 de 2018 e reproduziu um trecho do parecer em plenário do relator, deputado Daniel Coelho, pela comissão de especial do projeto de lei 5587, foi apartado pelo vereador Jair Mais Fora, Gilberto Alves. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Heriberto Rafael, fez a leitura da lei 18.488 de 2018, sancionada pelo prefeito, que trata da retirada de cabos e fios sem uso pelas empresas públicas e privadas. Foi apartado pelos vereadores André Regis, Renato Antunes, Hélio da Guabiraba,
Próximo orador com patrimônio, o vereador Rodrigo Coutinho, tratou da visita realizada aos prédios ocupados no centro do Recife, enumerou as dívidas e alguns desses edifícios, discursou ainda sobre a necessidade do debate sobre a modalidade, as moradias populares. Foi aparteado pelos vereadores pelo vereador Ivan Moraes, que parabenizou o vereador Rodrigo Coutinho pela organização da visita e reforçou a necessidade da Prefeitura cobrar impostos em atraso. Também foi apartado pelo vereador André Regis, que falou da importância da temática e da necessidade de um estudo detalhado. Colocou-se à disposição para outras empreitadas do mesmo tipo. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas em uma reunião solene no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Reunião solene em homenagem aos 70 anos do Estado de Israel, no dia 21 de maio de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 21 dias do mês de maio do ano 2018, às 18 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala de sessões, no andar terra da Casa Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, iniciando os trabalhos. O senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador André Regis, autor da proposição, ilustríssima senhora Sônia Setes, presidente da Federação Israelita de Pernambuco, ilustríssima senhora Bela Ludimer, presidente do Colégio Israelita Moisés Chaves, ilustríssimo senhor Saulo Bogaté, presidente do Centro Israelita de Pernambuco, e o senhor David Bogaté, presidente do Movimento Juvenil Ramboni, no Brasil. O senhor presidente registrou a presença do vereador Renato Antunes e convidou a todos para que de pé ouvisse a execução do hino nacional. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou o vereador André Regis para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou a todos os membros da mesa e autoridades, falou da honra de prestar essa homenagem aos 70 anos do Estado de Israel e saudou a todos os presentes com a palavra Shalom e seu significado positivo. Falou sobre a história da criação do Estado de Israel e que esta data comemorativa deve ser motivo de alegria. O senhor presidente registrou a presença do vereador Alcides Teixeira Neto e convidou a todos para que assistissem um vídeo. Na sequência, o presidente convidou o vereador André Regis para que fizesse a entrega de uma placa, juntamente com o diploma, a senhora Sônia Setes, presidente da Federação Israelita de Pernambuco, do Estado de Pernambuco. O senhor presidente convidou a senhora Sônia Setes para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. A oradora saudou a mesa de autoridades e falou da honra em receber a homenagem. O senhor presidente registrou que amanhã a deputada estadual Priscila Krause fará uma homenagem aos 70 anos do Estado de Israel na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O senhor presidente fez suas considerações finais e teceu alguns comentários sobre a história de Israel. Disse que vai apoiar a iniciativa de tornar o Recife cidade irmã de outra cidade em Israel. Encerrou a sessão lendo uma passagem da Bíblia. Nada mais havendo a tratar, convidou a todos para um coquetel no Salão Nobre desta casa e convocou os senhores vereadores e vereadoras para se reunirem amanhã às 10 horas, em uma reunião solene no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, as duas atas foram lidas. Lidas as atas, coloco-as em discussão. Encerrada a discussão em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei de número 102 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de lei de número 103 de 2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Senhor presidente, lido o expediente do dia. Encerrado, então, o expediente inicial, do início ao pequeno expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas da imprensa, as pessoas que abrilhantam nossa sessão a partir das galerias. Boa tarde às pessoas que nos assistem através da TV Câmara.
Na última sexta-feira, eu tive a oportunidade de caminhar com algumas pessoas que compõem nosso mandato, participando do ato que finalizou a Semana de Luta Antimanicomial de Pernambuco. O ato saiu ali da Praça do Derby e caminhou até o Parque Amorim. Compunham o ato um bocado de gente, usuários e usuárias do Sistema Único de Saúde, muitos deles e muitas delas ex-residentes de hospício, pessoas que durante algum tempo de suas vidas estiveram encarceradas por serem diferentes, por precisarem de um tipo de atendimento para algum distúrbio, algum transtorno, que não carecia de prisão, mas sim carecia de cuidado. Essas pessoas estavam se concentrando no Derby, caminharam pela Conde da Boa Vista, muitas pessoas diferentes, muitas pessoas diversas, vendedores ambulantes que olhavam para o protesto e falavam, que protesto mais doido é esse? De fato, um protesto muito louco, mas louco por direitos. Um protesto em que pessoas diferentes ocuparam o espaço da rua, vereador Rinaldo Júnior, para dizer que existem, para dizer que necessitam de políticas públicas específicas para o que eles e elas necessitam. E foram também denunciar a prefeitura, especialmente aqueles e aquelas pessoas que trabalham na rede de assistência psicossocial, em que há, por exemplo, os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que são a alternativa ao modelo antigo, ao modelo manicomial, que parecia muito cômodo para determinadas famílias, que tem uma pessoa diferente, que dá um determinado trabalho, vereador Irmã Aimee. Então joga essa pessoa no manicômio, tranca aí a porta e não vamos mais olhar para ela. Isso não pode mais ser feito. O movimento antimanicomial, e Recife foi, em algum momento da nossa história, uma ponta de lança desse movimento, fez com que os manicômios, os hospícios, fossem substituídos por um tratamento em que a pessoa pode ir e voltar para casa, e naturalmente, a gente sabe que na doença mental existem episódios de surto, e em episódios de surto, é imprescindível que o SUS disponha de leitos adequados, específicos, para aquelas pessoas que estão em estado de urgência. As pessoas, por exemplo, que têm diabetes, não precisam ficar trancadas. As pessoas que têm pressão alta não precisam ficar trancadas. Naturalmente, em estados de emergência, de urgência, é preciso que haja leito para cuidar dessas pessoas. Com a saúde mental, é a mesma coisa. As pessoas que estavam no protesto, e a gente estava junto, a gente estava caminhando junto, lado a lado com essas pessoas, também denunciaram o governo golpista. Porque, além de tudo que a gente já sabe que eles fazem, é um governo que está tirando recurso, ou está deixando de empregar recursos na saúde mental, esses recursos deixam de ser repassados, e o CAPES disso o CAPES aqui no Recife é um sinal disso, o desleixo, o sucateamento, pelo que passam diversas unidades de CAPES aqui no Recife, reflete um pouco da política nacional, desse Ministério da Saúde, que não é Ministério da Saúde, é o Ministério dos Planos de Saúde, e agora a gente fica sabendo também que é o Ministério das Comunidades Terapêuticas. Ora, o Ministério agora está mandando, ou está autorizando o envio, de 240 milhões de reais para comunidades terapêuticas. É importante que a gente lembre, por mais legítimas que algumas sejam, comunidades terapêuticas não fazem parte do Sistema Único de Saúde, não são equipamentos de saúde, não estão regulamentadas por nenhum instrumento normativo no nosso governo. Então não deveriam estar sendo agraciados por verbas tão milionárias, já que o próprio governo que dá a verba não fiscaliza. São lugares em que muitas vezes não há atendimento psicossocial, não há avaliação médica, não há muitas vezes nem transparência sobre quantas e que pessoas estão passando por tratamento naquelas unidades. Eu volto a dizer, eu não tenho absolutamente nada contra que, por exemplo, comunidades terapêuticas confessionais, que pertencem e são controladas por algumas igrejas, sejam utilizadas por pessoas que têm aquela fé, que acreditam na importância de um tratamento espiritual e que vão voluntariamente fazer esse tratamento nesses lugares. Agora, a comunidade terapêutica não é política pública. Comunidade terapêutica não faz parte do nosso sistema de saúde, não é regulamentada por nenhum instrumento normativo e não deveriam ser o alvo de tanto recurso que é público, que deveriam estar sendo empregadas nas terapias laicas, individualizantes, que consideram a importância do protagonismo do próprio indivíduo ou da própria indivídua no tratamento daquele mal que ele ou ela pode ter e que necessita de tratamento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o segundo inscrito, a vereadora Aimee Carvalho.
Igualmente, Vossa Excelência tem os 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa aqui presente nesta tarde. Confesso que fiquei bastante preocupada com a recomendação da Defensoria Pública de Pernambuco para que a Secretaria de Educação do Estado, cuja recomendação pede que seja assegurado o respeito à identidade de gênero autopercebida pelos alunos e pelas alunas na rede básica de ensino, efetivando os direitos deles e delas. Além da utilização do nome social, a Defensoria recomenda que seja facultado o uso de banheiros, uniformes e demais elementos de indumentária de acordo com a identidade de gênero autopercebida. Nas hipóteses de o aluno não contar com a autorização dos pais para a solicitação do nome social, o estudante pode recorrer à Defensoria Pública, que promoverá a representação excepcional do interessado. Estão expondo crianças e adolescentes a uma ideologia que trata de forma irrelevante os dados biológicos e psíquicos naturais na construção da identidade do ser humano. E isto está sendo feito de forma compulsória. Toda esta agenda só causa confusão nas crianças no processo de formação, fazendo-as perder as referências. Estamos sexualizando os nossos jovens precocemente, na medida em que a ideologia de gênero promove a necessidade de uma diversidade de experiências sexuais para a formação do próprio gênero. Além de tudo, existe aí um processo de usurpação da autoridade dos pais em matéria da educação de seus filhos, principalmente em temas de moral e sexualidade, já que todas as crianças serão submetidas à influência dessa ideologia, muitas vezes sem o reconhecimento, sem o conhecimento e também sem o consentimento dos pais e responsáveis. Considero uma verdadeira violência às famílias. Quando a pessoa acredita que é algo ou alguém que não é, trata-se, no mínimo, de pensamento confuso, uma ilusão, algo irreal. O simples fato de uma pessoa pensar ou sentir alguma coisa não a faz com que isso seja uma realidade. O normal no desenvolvimento humano é que os pensamentos do indivíduo se aliem com a realidade física, que a identidade de gênero do indivíduo corresponda ao seu sexo biológico. As pessoas que dizem sentir-se como se fosse o sexo oposto, ou sentir-se em algo ponto intermediário, ou alguma coisa desta categoria, não formam um terceiro sexo. Elas continuam a ser homem ou mulheres em termos biológicos. A disforia de gênero é um problema que está na mente, não no corpo. E a puberdade de um menino que quer adotar o comportamento feminino não pode ser vista como doença. Ele é homem, nasceu homem e é absolutamente natural e normal que seu corpo se desenvolva como o corpo de um homem. Puberdade não é doença. Este é um tema importante, tema que deve ser tratado sem o obscurantismo, sem imposição e sempre respeitando as crianças, os jovens e sua família. Não cabe ao Estado, não cabe à escola. Não somos um Estado totalitário.
Deste modo, quero aqui me solidarizar com as famílias, as crianças e os adolescentes que estão atravessando este momento de tanta instabilidade e ataques à instituição familiar. Não podemos, não consigo assistir este processo de desconstrução da família de forma passiva. Não aceito e não me calo. Boa tarde e obrigada. Obrigado, vereadora. Convido o último vereador inscrito, pequeno expediente, vereador Renato. Renato Antunes. Boa tarde a todas e a todos, senhor presidente. Serei muito breve. Na verdade, eu subo essa tribuna hoje e, na verdade, queria fazer essa discussão, vereador Ivan Moraes, que Vossa Excelência trouxe à tribuna no pequeno expediente, no grande expediente. Só para vocês entenderem, quem está nos escutando, o pequeno expediente são 5 minutos destinados à fala do parlamentar e não temos direito ao à parte. E é bom quando a gente traz uma discussão dessa para o grande, porque a gente pode discutir e debater o tema. Eu quero realmente me contrapor à parte daquilo que Vossa Excelência falou. Perdão por não escutar o seu pronunciamento todo, vou escutá-lo com calma depois através da TV Web, mas quando Vossa Excelência falou sobre as nossas comunidades terapêuticas, isso me preocupou um pouco, a vossa fala. Até porque não sei se Vossa Excelência conhece as comunidades terapêuticas hoje, e não falo aqui fazendo apologia à religião A ou B, porque religião acho que é livre, cada um faz e escolhe o que quer. Mas negar o trabalho dessas comunidades, para mim, é um ponto de vista até que chega a ser absurdo. Porque, infelizmente, não escutei talvez, né? Porque, infelizmente, hoje, gente, essas comunidades terapêuticas que existem hoje, faz um papel, muitas vezes, que o Estado não faz. Algumas igrejas, inclusive, vereador Fred Ferreira, faz o papel que o Estado não faz. E quando eu falo igreja, não falo igreja evangélica, igreja católica, eu falo desses ambientes que têm a sua fé, mas que acolhem aquelas pessoas que precisam de um tratamento. E por que não, muitas vezes, o dinheiro público não pode ser empregado aí? Empregamos milhões, senhores e senhoras, para fazer carnaval. Empregamos milhões para fazer propaganda. E não podemos empregar recursos para cuidar de jovens que estão dependentes de drogas, de famílias que não têm e não são acolhidas. Então, eu acho um pouco de hipocrisia dizer que o Estado é laico, que a gente não pode. Ninguém é internado numa casa terapêutica, vereadora Michele Colles. Vossa Excelência que trabalha com isso, forçado, é voluntário. São famílias que não têm, muitas vezes, para onde acolher. E a gente acolhe de forma voluntária, privada, sem fins lucrativos. E por que não o Estado não pode, de certa forma, custear o tratamento de um cidadão? Então fica aqui meu registro, senhor presidente. Eu não sei se eu escutei bem o vosso discurso, mas nós podemos depois aprofundar isso. As comunidades terapêuticas é sim importante. O Estado deve responsabilidade com os seus cidadãos e muitas vezes não faz esse tratamento e é a igreja que faz. E quando eu falo igreja evangélica, católica, muitas comunidades espíritas que fazem trabalhos brilhantes, acolhendo o cidadão, porque o Estado é omisso. E nós devemos sim incentivar esse tipo de incentivo, financiar, para que a gente possa acolher. As nossas unidades do SUS muitas vezes não têm condições de acolher esses jovens que estão jogados nas ruas, sub-humanos, abandonados. Se o Estado não tem condições, não vamos impedir o maior mandamento que Jesus nos deu de amar o próximo. E amar o próximo é acolher eles. E o Estado tem que gastar sim, parar de gastar com carnaval e gastar com aquele que precisa. Então não venha me dizer que comunidade terapêutica é subvenciado pelo poder público de forma indevida. Pelo contrário, devemos trazer prioridades no investimento. O que não é prioridade é gastar milhões em carnaval e deixar o jovem aí morrendo nas drogas, como a gente vê nas periferias da cidade do Recife. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cidade do Recife. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente, passo agora ao prolongamento do expediente, solicitando ao secretário que faça a leitura da matéria constante da pauta. Discussão, e atenção dos senhores vereadores. Discussão única do requerimento 2542 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes, formulando voto de aplauso pelos 11 anos da Marcha da Maconha no Recife. Vossa Excelência, eu quero pedir votação nominal acerca desse requerimento. Quero discutir, Vossa Excelência. Em discussão a matéria. Eu gostaria de discutir, Excelência. Vossa Excelência tem o tempo regimental da discussão.
Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, mais uma vez. Boa tarde, senhor presidente, as pessoas das galerias, colegas da imprensa, as pessoas que nos assistem na internet. Portanto, fazer uma ressalva às pessoas que nos assistem na internet, que estão acompanhando essa sessão através do site da Câmara. Quero corroborar com as palavras do vereador Renato. Acho que é importante que as pessoas conheçam os ritos que a gente passa aqui pela Câmara. Primeiro, a gente teve o pequeno expediente, em que cada vereador se inscreveu e fala 5 minutos, não pode ter nenhuma parte. E agora a gente está na discussão de uma matéria, na discussão de um requerimento. Então, eu não poderia jamais, por exemplo, utilizar agora o meu tempo para dizer que discordo completamente do que a vereadora irmã Aimee falou. Para mim, tudo que ela falou representa a visão de uma religião, mas eu não posso utilizar este tempo, que é da discussão de um requerimento, para isso. Como também jamais poderia aqui utilizar esse tempo para discordar do vereador Renato, porque a gente poderia fazer essa discussão no grande expediente e não me furto, todas as vezes que esse tema for trazido, eu acho que a gente precisa debater sobre. Vim aqui para falar de um voto de aplauso. O voto de aplauso é um instrumento político desta casa, é um instrumento que tem sido utilizado por esta casa diversas vezes, todos os dias nós aprovamos aqui diversos votos de aplauso, a grupos, a indivíduos, aprovamos votos de aplauso a instituições, aprovamos votos de aplauso a igrejas, aprovamos voto de aplauso a iniciativas da sociedade civil, as mais diversas, quando acreditamos que estas iniciativas podem trazer algum mérito, elas podem significar algum ganho na caminhada civilizatória que a gente precisa empreender, ou quando acreditamos que este voto de aplauso pode, muitas vezes, significar o fortalecimento de um debate, o fortalecimento de uma luta. Na semana passada, nós protocolamos este requerimento para dar o voto de aplauso aos 11 anos da Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha é uma atividade política, é uma atividade legítima, é uma atividade que, ao longo desses anos, já foi questionada, inclusive, pelo Ministério Público, e o próprio Ministério Público já se posicionou dizendo que é uma marcha legítima, política, que não tem nada, absolutamente nada a ver com apologia, não tem nada a ver com crime, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a criminalidade ou com a possível criminalização que alguma pessoa mal intencionada, ou pelo menos mal informada, pudesse atribuir a este evento. Nós não conseguimos, naquele momento, votar este requerimento, porque um dos nossos vereadores precisou ler com mais atenção e aí pediu a solicitação para um pedido de vistas. O que nos surpreendeu, porque esse vereador que pediu vistas saiu dizendo pela internet que pediu vistas pela rejeição. E não existe esse instrumento nessa casa, vistas pela rejeição. Existem vistas para que a gente possa compreender melhor a iniciativa do vereador ou da vereadora que protocola o requerimento. Dado o tempo suficiente, de 5 dias, que permitiu com que não apenas o vereador que pediu vistas, mas cada vereador e cada vereadora teve tempo suficiente para ler nossas justificativas, e aí acho que até nos fez um bem, porque deu tempo suficiente não apenas para ler as justificativas, como também para observar a Marcha da Maconha que se realizou no último sábado. No último sábado, com concentração começando às 14 horas, a marcha deu início às 4h20, com atraso regulamentar dos nossos movimentos sociais. Teve um número recorde de pessoas, mais de 5.000 pessoas desfilaram pela Conde da Boa Vista, demandando uma nova política sobre drogas. E acho importante lembrar, a marcha esse ano, vereador James Fora, eu estou ciente que Vossa Excelência tem uma parte, como também tenho ciência que eu tenho o tempo dobrado. Então eu peço um pouco de paciência a Vossa Excelência, gostarei muito de ouvir a parte de Vossa Excelência, mas apenas quero me referir um pouco como foi a marcha. A marcha esse ano, Vossa Excelência deputada, já estou contribuindo, Vossa Excelência vereadora Natália, a marcha esse ano foi encabeçada por um trem em que estavam pessoas que precisam do canabidiol porque têm doenças graves e doenças raras. Dezenas de mães, dezenas de pais, dezenas de crianças que precisam do canabidiol para sobreviver, para ter uma qualidade de vida que não as obrigue a ter 30, 40, 60 convulsões por dia. Pessoas que estão hoje organizadas em 2 organizações, uma a CANAP, a Associação Canábica de Pernambuco, e outra a Acolher. Ambas essas instituições têm procurado contribuir para a discussão sobre a maconha medicinal e estavam todas presentes na Marcha da Maconha. Então é importante que a gente, que é vereador e vereadora,
a gente que luta pelo direito dessas pessoas, a gente reconheça que negar a importância dessa marcha é negar o direito dessas famílias para obter o medicamento que elas necessitam hoje. Não adianta dizer que é a favor do medicamento se a gente é contra a luta que vai fazer o medicamento ser legalizado numa conjuntura em que hoje ele não é acessível a essas famílias. Hoje, as famílias que precisam, que têm a necessidade de obter o canabidiol, elas enfrentam primeiro uma luta na justiça, vereador Romero, para depois, se elas tiverem uma fortuna, porque cada frasco custa mais de R$1.000, elas podem legalmente importar dos Estados Unidos. Se elas não têm uma fortuna, elas vão botar o SUS na justiça para esperar anos para que o SUS decida se vai fornecer ou não vai fornecer o medicamento. Muitas famílias não podem esperar anos. Elas precisam do medicamento hoje. E eram justamente essas famílias que encabeçavam a Marcha da Maconha e que eram seguidas por milhares de pessoas, a maioria delas jovens, negras, que vieram das periferias de nossa cidade, porque são as vítimas principais da política proibicionista. São essas pessoas hoje que lotam as nossas prisões. São essas pessoas hoje que são mortas diariamente pelo tráfico e pela polícia, porque a guerra contra as drogas não escolhe suas vítimas. A guerra contra as drogas muitas vezes mata a pessoa que é usuária de drogas, assassinada. Muito mais, inclusive, do que pelo efeito das drogas. Curiosamente, as drogas que mais matam no Brasil são o cigarro e o álcool. Muito mais do que qualquer droga ilegal. Essa informação é importante. E a gente precisa debater baseados em informação, não baseados em crenças sobrenaturais. Então é importante a gente saber... Eu tenho o dobro do tempo. É importante a gente saber que essas pessoas que estavam na marcha são as vítimas, são as pessoas que estão morrendo. E como eu vinha dizendo, a proibição das drogas mata muitas vezes pessoas usuárias, a proibição das drogas mata muitas vezes pessoas traficantes, e a proibição das drogas mata muitas vezes policiais. E muitas outras vezes mata pessoas que não têm nada a ver com isso. Pessoas que estão nas suas comunidades, pessoas que são trabalhadoras, que querem viver suas vidas normalmente, que muitas vezes não têm nenhuma relação com drogas, mas que tem um vizinho que tem, mas que vive perto de uma boca de fumo, e é muitas vezes assassinada ou pelo traficante, ou pela polícia, mas principalmente pela opção que o Brasil fez, vereador Maguari, na década de 30, é importante que a gente lembre isso, a gente não está defendendo uma legalização que nunca houve. Até a década de 30, a maconha era legalizada no Brasil, era vendida livremente. E não havia o número de crimes relacionados à droga com que há hoje. A proibição mata muito mais do que a droga. Os números são absurdos. A gente vive num estado que tem mais de 6 mil assassinatos por ano, num país que tem mais de 700 mil pessoas presas hoje. E é importante que a gente trave esse debate. O pessoal da Marcha da Maconha não está de parabéns, está de para-ótimos, por mais uma vez ter enfrentado todo tipo de preconceito, por ter botado a cara na rua e por demandar uma política pública que favoreça as pessoas que usam drogas, para que não morram, para que não sejam assassinadas, e que favoreçam, vereador Renato, principalmente aquelas pessoas que Vossa Excelência diz querer cuidar, aquelas pessoas que hoje recorrem a comunidades terapêuticas por não encontrar no aparelho do Estado as condições necessárias para o acolhimento que elas precisam, por não encontrarem no Sistema Único de Saúde o tratamento para a dependência química que muitas delas precisam. Então, é preciso que a gente faça apenas uma pergunta, e eu gostaria que Vossas Excelências respondessem essa pergunta ao votar o voto de aplauso à Marcha da Maconha. Aquelas pessoas que têm relacionamento problemático com drogas, nós queremos prendê-las, nós queremos matá-las ou nós queremos cuidá-las? Ouço com muita atenção o vereador James Fora. Vereador, minutinho, velho. Comunicar ao orador que eu já autorizei colocar o tempo no painel. Vereador Ivan Moraes, parabéns pelo seu corajoso pronunciamento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero dizer que, evidentemente, eu vou votar a favor. E por quê? Se não fosse essa casa uma casa onde deve prevalecer o debate democrático, né, a livre manifestação do pensamento, o debate legítimo de ideias, o Supremo, em 2011, e o relator foi um dos ministros mais conservadores do Supremo, que é o ministro Celso de Mello, conservador, mas ao mesmo tempo muito competente e muito sério. O decano, afinal de contas, está lá há quase 30 anos. O STF, por decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal considerou legal a realização em todo o Brasil dos eventos chamados Marcha da Maconha. Os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, entenderam que os direitos constitucionais de reunião,
reunião pública dessas 5 mil pessoas, reunião bonita, colorida, animada, cultural, né? Os direitos constitucionais de reunião, quando o cara vai ler, às vezes o cara se perde aqui, porque o cara de improviso às vezes decora, quando vai ler o WhatsApp dá uma pulada. Mas, enfim, que o direito de reunião e o direito de expressão teriam que ser privilegiados, teriam que ser, na verdade não é privilegiados, teriam que ser respeitados, e é direito de todos os manifestantes exercerem, né, essas garantias constitucionais. Só para terminar aqui, sim, pronto. Os ministros entenderam que os direitos constitucionais de reunião e de livre expressão do pensamento garantem a realização das marchas, como a Marcha da Maconha, especificamente essa. No julgamento do processo, o ministro Celso de Mello, esse que eu falei que é muito conservador, disse assim, entre aspas, a Marcha da Maconha é um movimento social espontâneo que reivindica, por meio da livre manifestação do pensamento, a possibilidade da discussão democrática do modelo proibicionista do consumo de drogas e dos efeitos que esse modelo produziu em termos de incremento da violência. Quem disse isso foi Celso de Mello, o ministro mais antigo no Supremo, com 28 anos no Supremo, e um dos mais conservadores em termos de costumes, né? Mas um ministro respeitabilíssimo, admirável ao extremo. Além disso, pela sua seriedade e coerência, além disso, o ministro considerou, está terminando, presidente, considerou que o evento possui caráter nitidamente cultural, já que nele são realizadas atividades musicais, teatrais, performáticas, e cria espaço para o debate saudável que a sociedade brasileira precisa tanto, né? O debate do tema, um tema que, como Vossa Excelência disse, mata tanta gente, mata a gente nas nossas famílias, né? Mata a gente na minha família, mata a gente em outras famílias. Na minha... eu tenho casos como esse. Então, o que o Supremo disse foi um sim à liberdade, um sim à Constituição, um sim ao Estado de Direito. E eu acredito que essa casa não vai dizer isso. Muito obrigado. Agradeço a parte e incorporo na íntegra. Ouço o vereador Antônio Luiz Neto. Vereador Ivan Moraes, eu faço uma parte a Vossa Excelência, primeiro para aplaudir Vossa Excelência pela sua iniciativa, que tem que ser respeitada, porque é livre e defende com muita convicção aquilo em que acredita. Em segundo lugar, para dizer a Vossa Excelência que uma coisa é admitir e permitir que as pessoas se manifestem livremente. Outra coisa é aplaudir. Nós não podemos chegar aqui na casa da representação popular do povo do Recife e deixar colegas numa situação de dificuldade em relação a essa questão, porque nós não podemos aplaudir uma erva que nós sabemos que faz mal à saúde. Nós não podemos aplaudir uma erva que nós sabemos que é viciante e que, portanto, eu solicito à galeria que permita a palavra livre do vereador, por favor. Falo com as credenciais de quem exerce a profissão, que exerce há mais de 35 anos, especialista na matéria, dentro da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, e, portanto, acho natural que as pessoas se manifestem, expressem suas razões, mas ninguém vai inibir a verdade da medicina, ninguém vai inibir a verdade de que é uma droga viciante, faz mal, muito pior do que o próprio cigarro, embora a gente já tenha se acostumado a ouvir algumas pessoas dizerem que faz muito menos mal. Não é verdade, faz muito mais mal, faz muito mal à saúde e mexe com a condição de vida das pessoas que passam a ter a atitude viciada. Agora, se Vossa Excelência fizesse um requerimento propondo o aplauso da Câmara Municipal ao uso medicinal da maconha, acho absolutamente científico, fundamentado e que, portanto, mereceria meu voto. Agora, o que nós não podemos fazer, vereador, é fazer os vereadores do Recife, cada um com suas convicções, com sua crença, acreditar de uma forma diferente aquilo que foi decidido pelo Supremo. Vossa Excelência fez um requerimento extremamente competente, aplausos para Vossa Excelência, aplausos ao seu pensamento, aplausos ao fato de Vossa Excelência apoiar as pessoas da forma como elas são e pensam,
Agora, o que eu não posso concordar é que esta casa, com a sua pluralidade, seja colocada numa má situação, como se nós fôssemos aqui deixar de aplaudir algo que é extremamente eficaz socialmente, faz bem à moral das pessoas, quando na verdade não faz. Nós sabemos disso. Vereador Antônio Luiz Neto, agradeço vossa parte e dialogo com ele. Vossa Excelência é um dos vereadores mais antigos aqui nessa casa. Eu tenho certeza absoluta de que de vereança, de política, até inclusive de defensoria pública, Vossa Excelência entende mais do que eu. Mas de maconha, Vossa Excelência não entende mais do que eu, não. Vossa Excelência, eu queria dialogar com a fala de Vossa Excelência, inclusive citando a própria medicina. Quando a gente participa da Marcha da Maconha, a gente dialoga com muitos médicos, a gente dialoga com sanitaristas, a gente dialoga com enfermeiros e enfermeiras, a gente dialoga com profissionais, pesquisadores e pesquisadoras da saúde. O fato é que a proibição mata muito mais do que a maconha. Não existe na literatura médica, na história da literatura médica, nenhum caso de morte por overdose de maconha. Enquanto existe na literatura do crime centenas, dezenas, milhares de casos causados pela proibição da maconha. Vossa Excelência deve ter lidado com muitos deles. Então é importante que a gente consiga ter a humildade, e é importante que a gente tenha a humildade para reconhecer que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Se houvesse aqui um voto de aplauso, por exemplo, à indústria da cana, nós estaremos aplaudindo a indústria da cana, sabendo que um dos subprodutos da cana é o álcool. Esta, sim, uma das drogas mais perigosas do nosso país. E a gente não proibiu a cana-de-açúcar porque o álcool faz mal. Pelo contrário, a gente regulamenta o uso do álcool e faz propaganda no poder público contra o uso excessivo do álcool para que as pessoas não passem mal. Mas a gente aplaude a indústria da cana. Ouço o vereador Renato, peço a ele que deixe um pedacinho de tempo para eu poder finalizar minha fala. Vereador, serei breve. Apenas contestar um pouco o que falou o vereador Jaime Asfora em relação ao STF. Nós não estamos aqui indo de encontro à livre manifestação. Hoje a livre manifestação, a marcha para Jesus, a marcha para o diabo, a marcha para a maconha, a marcha para homem, para mulher, para gay, a marcha para tudo. A livre manifestação ela é livre, vereador. Eu faço agora minhas as palavras do vereador Antônio Luiz Neto, que foi muito sábio nas suas colocações. Nós sabemos que a Eva, ela foi criada para um propósito, o homem talvez desvirtuou o seu propósito e faz o uso que quiser. Vossa Excelência falou que entende muito bem de maconha. Eu aplaudo o senhor pela sua sinceridade. Mas a gente não pode pegar esse aplauso e externar para a cidade como se fosse um ato da Câmara Municipal. Não queremos aqui confundir o uso legítimo medicinal para o uso indevido que mata. Vossa Excelência falou nas suas palavras que existem duas drogas que matam muito mais do que a maconha. É verdade, o álcool e o cigarro. E por que mata tanto? Porque é legalizado. Porque em qualquer boteca que eu vou lá e posso comprar uma lapadinha e tomo. Eu posso em qualquer botequinha comprar um cigarro e tomo. E muitas vezes esse, vereador, é a porta de entrada do submundo das drogas. Então eu penso que a gente tem que evoluir esse pensamento. Não é tirar o interesse, mas pensar, por que eu vou aplaudir algo que faz mal para a sociedade? E aí eu concordo com o que falou o vereador. Nós não podemos simplesmente aqui dizer que aqui é a casa do povo e vamos aplaudir, submeter todos nós a um constrangimento de dizer agora está liberada a maconha porque eu entendo de maconha e agora a gente vai fumar todo mundo junto, se for o caso, e aplaudir todo mundo junto. Não! Quer a medicina? Vamos atrás. Sabe, tem artigos científicos, a justiça está para ir para autorizar. A erva é boa, mas deve ser empregada corretamente, com sabedoria. E eu não posso usar o artifício que eu tenho do voto para aplaudir algo que eu sei que está matando milhares de jovens. Obrigado pela parte, Vossa Excelência, vereador Reinaldo. Tem todo o direito de discordar. Esta é uma casa democrática, esta é uma casa que deve cada vez mais se permitir ao diálogo. Por isso, lamentei tanto a gente não poder ter esse debate na semana passada. Que bom que estamos tendo agora. Agora é um debate que precisa ser feito com racionalidade. Eu acho que Vossa Excelência, quando ocupa o microfone, Vossa Excelência, às vezes, sobrepõe a racionalidade para aquilo que você crê. E a sua crença merece o nosso apoio, merece o nosso abraço. Apenas aquilo que Vossa Excelência traz como informação precisa ser melhor checada. E é importante que a gente diga isso. Jamais houve na história da medicina nenhuma morte por consumo excessivo de maconha. Há na literatura policial, e a gente vê isso todo dia, muitos assassinatos cometidos todos os dias por conta da proibição. Quando você abre um bar na frente do outro, vereador Antônio Luiz Neto, você cria um polo de entretenimento. Quando você abre uma boca de fumo na frente da outra, você cria uma guerra. Quando você fica devendo 2 cervejas no bar, o dono do bar, quando você volta, conta uma piada.
Quando você fica devendo 50 gramas de maconha ou 2 tapinhas de pó na boca de fumo, Vossa Excelência é morto. Se um filho seu, Deus o livre, tiver a infelicidade de entrar no tráfico e for preso com drogas, Vossa Excelência, a família de Vossa Excelência fica em perigo. Não estou propondo um voto de aplauso à maconha. Estou propondo um voto de aplauso a uma manifestação legítima da sociedade, de muitas pessoas que defendem que precisamos uma nova política de drogas. E não tem nenhum constrangimento desta casa de dizer que merece. Devemos aplaudir até cair a carne da mão para esse pessoal que luta contra todo tipo de preconceito. Obrigado, vereador. A matéria continua em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu gostaria de também colocar aqui a minha opinião a respeito desse tema e dizer que, como falou bem o vereador Jaime Asfora, é importante garantir a toda a população o direito de se manifestar livremente da maneira que achar melhor. Porém, nós não podemos deixar de pontuar aqui nessa casa que nós não podemos misturar o uso terapêutico do canabidiol para tratamento de pessoas que têm problemas, que precisam, realmente é algo que tem comprovação científica, e nós estamos aguardando a liberação da Anvisa para esse uso para as famílias, porque só uma mãe que tem um filho que tem esse tipo de problema é que sabe da importância de usar. Eu acho que se fosse um filho meu, eu usava qualquer coisa, quanto mais maconha, para a gente ver o filho da gente bem. Então, eu acho que isso é muito importante, inclusive, que isso seja feito de forma correta, de forma apropriada, cientificamente. Não agora, alguns movimentos sociais de pessoas que gostam de fazer uso recreativo de drogas, pessoas que gostam de fumar maconha, que eu não tenho nada contra. Quem quiser fumar, fume. Quem quiser fazer o que quiser fazer, faça, que você tem liberdade para fazer. Porém, você querer agora misturar as coisas, você está fazendo algo errado. Por exemplo, a Marcha da Maconha desse ano teve aquele tema ali, ó, Marcha da Maconha, legalização já. Querem que legalize a maconha. Não é uma coisa que diz que quer que legaliza para uso terapêutico. Então não venha com esse discurso aqui, que esse discurso aqui não vai ser admitido, porque nós não somos aqui pessoas para ser enganadas ou ludibriadas para poder a gente fazer o que os outros querem. Nós fazemos o que é correto. Eu gostaria de pedir silêncio, senhor presidente, para que eu possa concluir o meu raciocínio. Então, o tema, inclusive, foi esse. Está ali o tema, ó, legalização já. Né? Então, a legalização da maconha. Não está dizendo que é a legalização para uso terapêutico. Né? Não foi uma marcha específica para legalizar o uso terapêutico da maconha. Aí vem agora querer pegar essa onda, porque as pessoas querem plantar a mesma maconha em casa, querem usar a mesma maconha onde quiser, e até então, possa até ser que daqui a pouco isso seja liberado, mas até então isso é proibido. E a gente sabe que a maconha, ela faz mal sim para a saúde. A maconha, segundo os pesquisadores, os usuários de maconha apresentam menos conexão entre os neurônios em áreas específicas do cérebro que controlam funções... Solicito mais atenção, vereador, que está na tribuna. Que controlam funções como aprendizado e memória. Que o uso regular da maconha aumenta o risco de crises, de ansiedade, depressão e psicoses. Sobretudo em pessoas com vulnerabilidade genética, provoca inflamação nas vias aéreas, danifica as artérias e predispõe ao infarto e ao derrame cerebral. Isso são apenas alguns malefícios da maconha, que não sou eu que estou dizendo, são cientistas que estão dizendo. Não é como alguém diz que, porque a religião não tem nada a ver com religião, isso aqui é científico.
Então, a gente precisa ter mais responsabilidade para trazer as discussões para dentro dessa casa. E precisa de ter também mais clareza no debate. Porque nós não podemos pegar carona de uma coisa, sendo que a gente quer outra. Ou você quer uma coisa, ou você quer outra. Eu, por exemplo, sou completamente a favor do uso terapêutico do canabidiol. Eu sou completamente a favor, desde que seja algo aprovado pela Anvisa. O dia que a Anvisa falar assim, está aprovado, parabéns. E que seja logo, porque faz bem mesmo para a saúde. Mas dizer que quem quer usar, quer pegar essa carona nesse discurso, nós não vamos aceitar aqui nessa casa. E nem misturar com essa questão de violência, com essa questão de proibição, sabe? Porque eu trabalho há 20 anos com usuários de drogas. Eu já usei drogas. Eu sei o que a droga faz no organismo. Então, eu estou falando aqui com legalidade. Eu não estou falando aqui como alguém que ouviu falar. Eu sofri esse problema dentro da minha casa. Meu marido é um ex-usuário de drogas. E ele usou maconha. E ele não gostava de maconha, ele gostava de cocaína. Eu gostava mais de maconha. Mas ele gostava da cocaína. Entendeu? Mas eu entendo que aquilo ali foi um tempo da minha vida que passou. Por isso que eu digo, eu não sou contra quem quer usar. Pode usar. Faz o que quiser. Agora querer que a sociedade agora liberou geral. Porque quando eu usei, aquilo fez mal para mim. Faz mal para a saúde. E graças a Deus eu estou liberta, eu não uso mais. Graças a Deus meu marido está liberto, não usa mais. E graças a Deus existem pessoas que hoje eu trabalho, que ajudam essas pessoas a largar as drogas. Quem quiser largar, larga. Quem quiser usar, usa. Porém, nós não podemos ser hipócritas de entender que uma coisa, só porque eu gosto, eu quero que seja liberado para todo mundo. Então, eu gostaria que, nessa casa, quando a gente for falar sobre esse tema, que a gente possa ser mais claro e objetivo para trazer mais clareza para a população. Mas eu escuto o vereador Jaime Asfora. Vereadora Michele Collins, eu quero fazer Vereador, um momentinho. Eu queria me dirigir à galeria e dizer que o direito de participação é dos senhores vereadores. Não é? Os senhores são convidados, são muito bem-vindos, mas nós esperamos que vocês sejam democráticos e que respeitem o direito e a opinião contrária ou a favor de cada um, porque isto é a essência desta Casa Legislativa. Lhes peço, por favor, que respeitem o ambiente da casa. Por favor, com a palavra. Eu quero fazer uma exortação a essa casa, pessoal. O que a gente está discutindo não é apologia à maconha, ou à cocaína, ou à heroína, ou a qualquer droga lícita ou ilícita, não, como o álcool, no caso lícita, como o tabaco, que é lícita. É um aplauso a uma manifestação de pensamento. É o aplauso a uma reunião. Poderia ser um comício, poderia ser uma audiência pública, uma reunião que a Constituição permite, uma reunião de pessoas que pensam de um determinado jeito sobre determinada coisa. Não é à toa, eu não terminei essa parte, que o ministro Celso de Mello, decano do Supremo, termina o voto dizendo assim: além disso, o ministro considerou que o evento possui caráter nitidamente cultural, já que também cria espaço para o debate do tema por meio de palestras, seminários e exibições de documentários relacionados às políticas públicas ligadas às drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Eu já tinha falado, tem performance, tem música, tem teatro, tem dança. O requerimento do vereador Ivan Moraes, para quem quiser votar, o que está sendo colocado aqui em votação, é um voto de aplauso à reunião, à manifestação, ao grupo X ou Y, que se reuniu democraticamente a favor daquilo ou daquilo outro. Como, por exemplo, a gente podia votar aqui um voto de aplauso a favor da manutenção da política, a uma reunião ou uma marcha a favor da manutenção da política proibicionista. Seria legítimo que 5.000 pessoas fossem por meio da rua e dissessem: tem que continuar desse jeito mesmo. Não deu certo nos Estados Unidos, não deu certo na Colômbia, não está dando certo no Brasil, não deu certo na Bolívia, mas o pessoal acha que tem que continuar privilegiando o tráfico, privilegiando a violência, as mortes nas famílias. Tudo bem, se reúnem, avisam a polícia e a prefeitura que vão fazer uma reunião e marchem nas ruas. Agora, uma casa democrática, uma casa
chamada de parlamento não votar ou votar contra um voto de aplauso, que não é a maconha, não é o uso da maconha, não é a apologia do uso da maconha. Quem lê o requerimento vai ver, talvez alguns não tenham lido o requerimento. É um voto de aplauso à reunião, à manifestação, que por acaso não, porque ela tem um intuito, ela reúne pessoas que têm o mesmo pensamento, que defendem a descriminalização da maconha, né? Mas o voto de aplauso não é a atividade fim em si, não é o mérito da discussão, é a realização da própria marcha, é o direito de fazer a marcha, o direito das pessoas manifestarem a opinião nas ruas, o direito democrático de cada um pensar como quer. Eu faço uma exortação para que essa casa não passe por mais um momento de descrédito e mais um momento de sintonia com a sociedade. Não é à toa que hoje, aqui, vai ser entregue o título de cidadão do Recife a Levi Fidelix. Eu gostaria de ler aqui um pedacinho do requerimento. O requerimento do vereador diz assim: pela descriminalização do usuário e regulamentação do uso de todas as substâncias psicoativas no país. Isso é a justificativa. Por uma política de desenvolvimento da maconha medicinal, contra, aí vai. Então, quer dizer que isso aqui é o corpo do requerimento, e a gente sabe que realmente não está dizendo aqui só pela marcha, não é assim. Aqui está dizendo bem explicadinho, inclusive está bem fundamentado. Parabenizo ao vereador pela fundamentação técnica do requerimento dele. Então, eu gostaria de dizer que eu sou contrário a esse voto de aplauso, e por esses motivos. Muito obrigada, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Obrigado, vereadora. A matéria continua em discussão. Pelo silêncio, ninguém quer mais discutir. Encerra a discussão. Vou colocar em votação, atendendo ao requerimento do vereador Renato Antunes. A votação será nominal. Os senhores vereadores que concordam com o requerimento colocam sim. Os que discordam colocam não. Chamando a atenção da galeria que não vou poder me pronunciar porque o regimento não permite que o presidente se pronuncie. O painel está aberto, recebendo os votos dos senhores vereadores. Mas tem que ter uma soma de quanto? Vou encerrar a votação. Já tirei foto. Ei, dá polêmica, viu? Ei, dá polêmica. Vou encerrar a votação. Nenhum vereador mais para votar. Encerrada a votação, o senhor secretário para anunciar o resultado registrado no painel. Senhor presidente, 8 votos sim, 12 votos não e nenhuma abstenção. Rejeitada a matéria. Encerrado o prolongamento do expediente. Passaremos agora à chamada regimental. Senhor secretário, para anunciar a presença.
Peço-lhes permissão para continuar a sessão. O público é a maior autoridade nesta casa. Senhor presidente, 32 presentes. Havendo quórum regimental, darei sequência à reunião, passando para a apreciação das matérias constantes da ordem do dia. O senhor secretário, para fazer a chamada das matérias, anunciar as que constam pela ordem. Discussão única dos requerimentos. 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857 de 2018, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos os requerimentos em discussão. É encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que concordam permaneçam em silêncio. Aprovados os requerimentos. Discussão única dos requerimentos. 2832 e 2833 de 2018, os dois da vereadora Aline Mariano. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2834, 2835, 2836 de 2018, os três de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloca em discussão todos os requerimentos. Encerrada a discussão. Votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2834, 2837, 2838, 2839 de 2018, os três de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão e requerimentos. É encerrada a discussão em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2840 de 2018, de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão. Em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847 de 2018, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão e requerimento. É encerrada a discussão em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2876, 2878, 2879, 2880, 2881 de 2018, todos de... Desculpa aí, senhor presidente. Todos, continua Chico Kiko. Todos de autoria do vereador Chico Kiko. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. O 2879, o 2880 e o 2881 de 2018, os três do vereador Chico Kiko. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2864 e 2865 de 2018, os dois de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875 de 2018, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os que forem contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2882 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Cheira. Em discussão, requerimento. Vossa Excelência quer discutir?
Encerrada a discussão. Votação. Os que concordam permanecem em silêncio. Aprovado. Discussão única, maioria absoluta do requerimento 2877 de 2018, de autoria da vereadora Michele Collins. Senhor Em presidente, discussão, requerimento. Eu queria pedir votação nominal desse requerimento. Ele é nominal, vereador. Desculpa, é que é a maioria absoluta, tem razão. É absoluto, ele será nominal. Tá. Em discussão. Quer discutir, presidente? Vossa Excelência tem o tempo que lhe cabe pelo regimento. É, a discussão de Michele. Vossas Excelências, mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui discutindo um requerimento. Eu peço um pouco de atenção, porque eu acho que essa conversa é importante. Nós estamos discutindo um requerimento para a realização de uma reunião pública aqui no plenário. É importante que a gente reflita que uma reunião pública é uma atividade que eu compreendo como sendo de um vereador ou de uma vereadora, junto com o seu grupo, e que utiliza o espaço da nossa casa para realizá-la. Uma reunião pública não é um ato da Câmara, não é um ato do nosso coletivo, desta legislatura. Uma reunião pública é quando um vereador ou uma vereadora demanda, solicita o espaço da casa para realizar um debate. E por muitas vezes nós fazemos reuniões públicas, né? Eu mesmo costumo fazer diversas, costumamos chamar diversas. Normalmente aqui nessa casa, as reuniões públicas são realizadas no plenarinho. É aquele auditório que a gente tem lá em cima e o debate acontece livremente. Eu acho que essa casa precisa cada vez mais fomentar, prestigiar e jamais censurar qualquer debate, seja de que natureza for. Esta é prerrogativa, essa é a condição para essa casa existir. É diferente de uma audiência pública. A audiência pública é um instrumento oficial desta casa, em que nós debatemos políticas públicas relativas ao município e muitas vezes demandamos a participação do Poder Executivo para encaminharmos atividades, encaminharmos projetos, encaminharmos ações de fiscalização desta casa oficialmente através do instrumento que é oficial. O vereador Antônio Luiz Neto está ali, não sei se está concordando comigo, eu estou fazendo aqui esse preâmbulo para que a gente possa dialogar. A sugestão, vereadora Michele Collins, a sugestão de Vossa Excelência é que a gente utilize o espaço do plenário para fazer uma reunião pública sobre contra o aborto, em favor da vida, contra o aborto. Então é uma reunião pública de um grupo que aparentemente já tem a sua opinião formada, que não vai estar disposto ou disposta a ouvir a divergência, mas que tem encaminhamentos que acham relevantes serem feitos. Eu coloco duas questões que acho importante que a gente debata. A primeira questão é o seguinte: nós, nesta legislatura, pelo menos até então, nós não utilizamos o espaço do plenário para reuniões públicas. Nós temos protegido o espaço do plenário para ações que são da casa. Em algumas vezes, audiências públicas, sessões solenes e, naturalmente, as nossas sessões ordinárias. Então, a primeira questão que eu coloco é essa. Não sou contra, gostaria que ficasse muito negritado isso, não sou contra, mas é preciso que a gente defina, porque isso é omisso no nosso regimento. O nosso plenário, o plenário dos vereadores e vereadoras, será também usado para reuniões públicas ou somente para audiências públicas, sessões ordinárias e sessões solenes? A segunda questão é uma sugestão que eu gostaria de fazer à vereadora Michele Collins. Eu estou citando-a para que ela possa prestar atenção. Vereadora Michele Collins, eu acho que o tema do aborto, ele é um tema imprescindível, é um debate que precisa ser feito na nossa sociedade. Eu espero que ela esteja prestando atenção, embora esteja de costas. É um debate imprescindível na nossa sociedade. A justificativa de Vossa Excelência é muito boa. Ela fala, por exemplo, da desigualdade social que faz com que as mulheres pobres que fazem aborto inseguro morram e as mulheres ricas que fazem aborto seguro não morram. A gente tem dados, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que fala que em países em que o aborto é legalizado, a quantidade de abortos inseguros
é de 1 para 10. A cada 10 abortos, 9 são seguros, 1 é inseguro, causa risco à mãe. Nos países, normalmente da América Latina e da África, em que o aborto é ilegal, a proporção muda radicalmente. Para cada 5 casos de aborto, apenas 1 é seguro e 4 são inseguros. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde. Então, a minha proposta para a vereadora Michele Colles é que, ao invés de fazer uma reunião pública contra o aborto, é uma proposta, uma sugestão. A gente possa fazer aqui um amplo debate sobre o aborto. E a gente traz aqui as organizações feministas, a gente traz o pessoal da igreja, a gente traz os médicos e médicas, a gente traz a Organização Mundial da Saúde, a gente traz o Unicef, a gente traz quem a gente quiser. E faz dessa casa o instrumento para que ela serve, para que haja o debate sobre as divergências, que a gente fez de forma tão bonita quando a gente debateu o nosso requerimento sobre a magia da maconha, e a gente poderia fazer isso numa reunião pública aberta, com todas as participações, para que essa casa possa ter a oportunidade de ouvir várias versões sobre o mesmo tema. Ouço o vereador Jaime Asfora. Vereador Ivan Moraes, eu subscrevo sua sugestão e lembro a exortação que sempre o vice-presidente, que ora preside a sessão, vereador Carlos Gueiros, fez aqui em vários e inúmeros momentos, que a gente não use o plenário para esse tipo de coisa. Isso, quando eu falo esse tipo de coisa, não é menosprezando o debate, não. Eu já votei a favor, mas de agora em diante assumo o compromisso público de votar, pelo menos até que a mesa delibere de alguma maneira, e me parece que está programado de alguma maneira satisfatória, e está programado para quinta-feira de manhã, salvo engano, a discussão na mesa sobre esse tema. Eu votarei contra a utilização do plenário para qualquer tipo de debate que não seja dentro das sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes. Ou seja, eu defendo que o nosso decano, ou quase decano, não sei se Toninho, o vereador Antônio Luiz Neto é o decano, mas, enfim, nosso vereador mais experiente, digamos assim, preconiza que a gente use o plenário em respeito à institucionalidade da Câmara apenas para eventos colegiados institucionais, sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Portanto, eu, além de subscrever sua sugestão, eu faço uma sugestão alternativa, que a vereadora estude a possibilidade, com todo respeito, de retirar de pauta até que a mesa delibere sobre a utilização do plenário assim ou assado na quinta-feira que vem, agora de manhã, na reunião da mesa. Quanto ao debate, eu acho que ele tem que ser... Os debates, de modo geral, aqui na casa, devem ser o mínimo panfletários possíveis. A justificativa do requerimento da vereadora Michele Colles está muito bem posta, muito bem fundamentada, inclusive levantando a questão que o aborto é eminentemente uma questão de saúde pública e que há várias hipóteses previstas pela legislação. A última delas introduzida pelo Supremo, quando permitiu o aborto em caso de anencefalia, né? Introduziu na Constituição mais essa hipótese e, por consequência, no Código Penal. Mas eu fico por aqui e agradeço a ouvida de todos. Vossa Excelência Jaime Asfora, obrigado pela parte. Vossa Excelência Renato, infelizmente não posso concedê-lo por questão regimental, mas tenho certeza absoluta que, caso continue em discussão, Vossa Excelência poderá debater. Não posso infringir a regra, especialmente quando quem ocupa o espaço da presidência é o maior defensor do nosso regimento. Não farei com que ele passe por esse constrangimento. Também não posso me posicionar sobre o aborto. Na condição de homem, eu preciso guardar o meu lugar de fala e reconhecer que a discussão sobre o aborto é uma discussão das mulheres, é uma discussão do movimento feminista, é uma discussão das pessoas que sentem na pele as consequências desta proibição. Agora, como coordenador de um mandato que se anuncia feminista, eu tenho a obrigação de colocar aqui o que o nosso setorial feminista, o que o nosso setorial de mulheres coloca, que é a necessidade de um amplo debate, né? Naturalmente, as mulheres que compõem nosso mandato são a favor que haja aborto até os 3 meses, a gente compactua com o que diz o movimento feminista, mas eu acho que esse não é o momento da discussão e eu não sou a pessoa ideal para debater. Acho que deve haver reunião. Reitero minha sugestão. Vereador Jaime Asfora, eu não sei se eu iria tão longe como Vossa Excelência, porque eu considero, por exemplo, que as audiências públicas são instrumentos formais oficiais que nós precisamos fortalecer. Por várias maneiras, a gente tem visto que o instrumento da audiência pública muitas vezes não é levado em conta, muitas vezes não tem a presença maciça de vereadores e vereadoras, e muitas vezes é relegado, inclusive, pela autoridade do Executivo. Então, acho que este espaço poderia ser usado também para audiências públicas, que são momentos formais de deliberação.
mas talvez não para reuniões públicas. Não tenho um entendimento sobre isso, acho que a gente pode conversar sobre isso, apenas faço essa ressalva, porque como foi motivo de debate há muito pouco tempo, acho que é um item que a gente precisa acumular no nosso debate para que a gente possa progredir e fazer com que essa casa seja cada vez mais eficaz na condição de sediar debates que são importantes para todo mundo. Vereadora Michele Collins, a minha sugestão, e é apenas uma sugestão, quero deixar Vossa Excelência bem à vontade, o nosso mandato jamais impedirá o debate, jamais impedirá reuniões públicas sobre qualquer tema aqui nessa casa. Agora, acho que esse é um tema fundamental, um tema da máxima importância, é um tema que muitas pessoas que integram o nosso mandato e organizações com as quais a gente dialoga, gostariam de debater com Vossa Excelência e com as pessoas que foram elencadas para participar desse debate. Então, se a gente pudesse fazer uma reunião pública que não fosse de início contra o aborto ou contra a legalização do aborto, e a gente pudesse fazer uma ampla discussão sobre o aborto, a gente ganharia muito mais enquanto casa parlamentar. Fica esse convite feito, espero que Vossa Excelência possa acatar. Obrigado, vereador, sobretudo pelo respeito ao tempo, eu lhe vi a atenção no placar. Parabéns. Continua em discussão a matéria, mas antes eu queria dar um esclarecimento, já que falaram no assunto e me citaram. Realmente eu fui um dos que levantei esse problema, porque eu continuo pensando que o nosso plenário, eles são para reuniões oficiais, né? E que eles nunca deveriam ser utilizados para outra coisa. Mas na ocasião, o vereador Carreras levantou de que já que outros casos havia sido permitido, que aquele também fosse permitido. E eu me quedei a essa questão levantada por ele. E avisar os senhores que na próxima quinta-feira vai haver reunião da comissão, o presidente já convocou, e esse será um dos assuntos que vão ser tratados, e a comissão vai tomar uma posição regimental e dentro da autoridade dela de como será o tratamento. Obviamente que qualquer resolução da comissão, se não for da concordância e do agrado do plenário, o plenário poderá depois recorrer, né? Então, quero só lhes dizer isso. Quinta-feira está isso na pauta. Continua em discussão. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu, quando falei que defendia que o plenário fosse utilizado só para as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reduzi a questão. Vossa Excelência sintetizou, elaborou melhor, para atividades da casa, oficiais da casa. Por exemplo, só para terminar, entrega de títulos e de medalhas tem que ser no plenário. Oficiais. Só uma questão de precisão. Obrigado. Obrigado, vereador. Pois não, Vossa Excelência tem o tempo presidente regimental e ainda, se necessário, dobrado por ser autora. Senhor presidente, eu não vou usar o tempo todo, vou ser bem breve, porque nós temos outras matérias também para discutir, mas eu só queria trazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, eu estou usando esse artifício regimental, que é o de pedir ao plenário, que é soberano, aos meus colegas, que possam aprovar essa matéria, de ser realizada aqui no plenário da casa. Levando em consideração que nós teremos nesse evento várias pessoas que são cadeirantes, pessoas que têm dificuldade de mobilidade reduzida. E já foi comprovado que lá no plenarinho não tem ainda na casa, nós não temos condições de receber a todos. E aqui é um lugar mais adequado. Inclusive, a palestrante que vai vir, ela também tem uma dificuldade reduzida, porque devido a ela ter sido abortada pela mãe dela, porque ela foi abortada pela mãe, ela só não morreu, mas ela foi abortada, foi injetado nela uma solução salínea. Lá nos Estados Unidos, ela é de Los Angeles, e lá nos Estados Unidos, na Califórnia, isso é natural. Então, ela sobreviveu a essa tentativa de aborto com essa injeção. Então, ela tem também uma dificuldade motora. Então, é esse motivo pelo qual eu peço a benevolência dos meus colegas de permitirem que essa reunião pública seja
feita aqui no plenário principal da casa. Eu entendo que o local adequado para reunião pública e para audiência pública é lá no plenarinho, porém isso é uma exceção. Por isso que eu estou submetendo ao plenário dessa casa, que é soberano, para que nós possamos discutir esse assunto com liberdade. Como já foi dito aqui, né, a gente tem liberdade de trazer todos os temas para essa casa. Eu acho que não cabe a um vereador, a gente ouve as sugestões e tudo, mas eu acho que não cabe a um vereador, a outro dizer, discuta isso, discuta aquilo. Cada um aqui discute o que quiser. Nós temos liberdade para discutir o que quiser. Se é a favor, se é contra, não interessa. Então, é bom que os vereadores dessa casa tenham esse pensamento também, dessa questão da liberdade, porque fala que é da liberdade, mas na hora de trazer uma discussão, pede para que a discussão seja de outra forma, sendo que todos têm a liberdade de discutir o que quiser, independente de ser contra ou a favor do tema. A minha solicitação não é para que os vereadores, ao votarem, permitir que esse evento aconteça aqui, não significa que eles vão dizer que concordam ou não concordam com determinado tema. Eles vão deixar a liberdade reinar, que é a gente trazer o tema e discutir da melhor forma possível, e esse é o nosso pedido aqui nessa tarde. Eu escuto o vereador, e lembrando que um evento não é meu especificamente, é da Frente Parlamentar, e o nome da Frente Parlamentar é em defesa da família e em defesa da vida. Então não tem como a gente defender a vida e ser a favor do aborto. Por isso, nós estamos trazendo esse tema para ser falado aqui. Escuta o vereador Renato. Vereadora Michele Colles, eu ia falar justamente o que a senhora, Vossa Excelência, acabou de falar. Primeiro, é um pedido não da vereadora Michele Colles apenas, é de uma frente parlamentar. E a reunião pública ela é temática. Então ela é temática, como bem falou o vereador Ivan Moraes, e aplausos para ele, porque soube diferir o que é uma audiência pública e o que é uma reunião pública. Na audiência pública a gente convoca um tema e a gente tem um contraditório, a gente tem um debate. Na reunião pública ela é temática, então não faz sentido. O que eu aqui queria argumentar, senhor presidente, é que, infelizmente, a gente está discutindo algo que, para mim, já era pacífico. Semana passada, foi retrasado, nós voltamos aqui à liberação do plenário para a reunião política partidária de um partido. Então, se a gente usa o espaço, eu não sou contra, não. O espaço é aberto. Se a casa é do povo, a gente vai impedir que a gente usar as instalações para determinada reunião, para A ou para B ou para C. Então, é meio incoerente isso, no meu ponto de vista. Então, eu queria pedir aí aos pares um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de coerência, porque já aprovamos aqui para tanta coisa, por que não? Para debater um tema tão importante. Agora, se a mesa diretora, através da sua reunião, do seu regimento, criar uma regra específica, tenho certeza que todos vão respeitar. Eu tenho meu ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista, inclusive, que se é audiência pública, a gente poderia utilizar isso aqui, porque aqui é o local do debate. Reunião talvez não, porque a reunião ela é temática. Mas já que abriu espaço para um, abre para todos, é a casa do povo. E nada mais justo, vereadora, do que discutir um tema tão importante para a cidade, que é um pedido da frente parlamentar. E eu acho que é interessante que todos, como Vossa Excelência bem falou, ninguém aqui é a favor da temática ou contra, mas a utilização do espaço para o debate que é tão importante. Obrigada, vereador. Incorporo vossa parte. Obrigada a todos e todas. Obrigado, vereadora. Eu queria me permitir fazer uma colocação de que realmente nós abrimos algumas exceções nesta casa. Então, vereador Ivan Moraes, eu queria dirigir a Vossa Excelência, que foi o primeiro. Duas coisas estão me sensibilizando aqui e me provocam a falar. A primeira delas é que outras exceções já abrimos aqui. E eu cedi quando fiz a minha colocação, porque o vereador Carreiras me desafiou quando disse, mas e o que já aconteceu com os outros? Ele tinha razão. Então, se nós já abrimos para outros, é verdade que não foram para audiência. A segunda coisa que me sensibilizou é que esta casa realmente precisa adotar condições de ter, por exemplo, aqui o caso do intérprete de Libras para estar transmitindo as nossas sessões. Precisa fazer as adaptações que são necessárias para a mobilidade, as pessoas que têm dificuldade. Para vir aqui, precisa subir esses degraus ou serem carregadas. Então, ela falou aí uma coisa que eu não me apercebia, que lá em cima, aqui é difícil, e lá mais ainda. E existem pessoas com dificuldade de locomoção que virão.
Então eu faço um apelo ao plenário, como está em cima da reunião da comissão, que é depois de amanhã, que é mais um pedido, praticamente o da última sessão, e levando em consideração esses dois fatores, a gente possa, então, dizer como, por exemplo, será o último que nós vamos atender até que a comissão decida. Seria esse o meu apelo para a gente sair do impasse, porque são quase 4h30. Então eu vou encerrar a discussão, vou colocar em votação, a votação tem que ser nominal, porque a matéria é de maioria absoluta, e aqueles vereadores que concordarem colocam sim, e os vereadores que forem contrários colocam não. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu acho que... Mas está na hora da votação. É bem rápido. Chegou a hora dessa casa tomar vergonha na cara e a gente fazer um espaço, desculpa a expressão, um espaço que realmente acabe com esse debate, fazer um plenário que tenha vergonha, vereador, que a gente possa... O vereador Ivan disse que eu sou regimentalista, e realmente, quando está em votação, fase de votação, não pode haver pela ordem nem a parte. Então, o painel está aberto, colhendo os votos. Eu solicito que seja retirado da ata as colocações do vereador por forma regimental. E depois, Vossa Excelência pode repeti-las para fazer parte da ata. Vou levar para a comissão de ética. Vou levar para a comissão de ética. Diz ele. Vereador Antônio Nunes Neto. Vereador Eduardo Cheira. Vou encerrar a votação. Algum vereador presente deixou de votar? Vereador Ivan Moraes. Vou encerrar a votação está encerrada. O senhor secretário para anunciar o resultado da votação. Senhor presidente, 25 votos sim, nenhum voto não e uma abstenção. Não? Abstenção. Uma abstenção. Aprovada a matéria. Segue a ordem do dia, o senhor secretário. Discussão única 3/5 dos pareceres 232 e 252 de 2018, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 13 de 2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Está em discussão o pareceres. Encerrada a discussão em votação, matéria 3/5, os senhores vereadores que aprovam votam sim, os contrários votam não. O painel já está recebendo votação. Paulo, 3/5 também vota. Você vai falar?
vereador Fred Ferreira, vereador Jairo Brito, vereador Aderaldo Pinto, vereador Eduardo Cheira, vereador Hélio Guabiraba, vereador Ivan Moraes, vereadora Michele Colles, vereador Romerinho Jatobá, vereador Hélio Guabiraba. Vou encerrar a votação. A votação está encerrada. O senhor secretário, para anunciar o resultado, que registre o painel. Senhor presidente, 27 votos sim, nenhum voto não, 0 abstenção. Aprovada a matéria. Não havendo mais matéria na ordem do dia, encerro a ordem do dia, dou início ao grande expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, vereador Ivan Moraes, para fazer uso da tribuna. Desistiu. Vereador Rodrigo Coutinho. Declino. Desistiu. Vereador André Regis. Senhor presidente Carlos Gueiros, subo esta tribuna para repercutir um assunto que diz respeito a todos os democratas, a todos os parlamentos, não importa onde eles estejam, que é a eleição fraudulenta na Venezuela. País vizinho, país membro do Mercosul. É absolutamente preocupante o que acontece na Venezuela. A ditadura de Maduro está a cada dia levando a um maior sofrimento da sua população. O chavismo, a cada dia, é mais duro no que se refere à repressão à oposição, presos políticos, tratamentos desumanos, perseguição, enfim. A democracia na Venezuela, ninguém tem mais dúvida de que ela já não mais existe. O que é grave também é o silêncio daqueles que, durante muito tempo, propagaram as virtudes, entre aspas, do chavismo. Aqueles que defenderam que a Venezuela era o novo símbolo de democracia, que havia um neoconstitucionalismo latino-americano e que o que acontecia na Venezuela seria exemplo para o mundo. Hoje, sequer um voo para a Venezuela é fácil. Sequer um voo para a Venezuela é difícil conseguir, porque as empresas de aviação não voam mais para a Venezuela. O time do Corinthians recentemente foi jogar no campeonato sul-americano, acredito que na Libertadores das Américas, teve que fretar um avião porque não tinha avião de carreira que levasse a delegação para a Venezuela. Chegando lá, se deparou inclusive com a miséria, a população absolutamente vivendo em condições desumanas. A perda, inclusive, de peso. A perda de peso generalizada por falta de comida. E onde é que estão aqueles que propagaram o regime chavista como um regime a ser modelo paradigmático, inclusive, para o Brasil? É preciso lembrar, inclusive, que a presidente Dilma Rousseff fez campanha para Nicolás Maduro.
assim como também Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, enquanto presidente da República, coisa que é vedado pela nossa Constituição, o artigo 4º, que impede que o chefe de Estado ele interfira em assuntos internos de outros países. Existe o princípio da não intervenção. Houve intervenção, houve o apoio em campanha aberta, assim como também acontecera em anos pretéritos no que se refere à Bolívia. Inclusive, o próprio presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje preso, revelou abertamente que, em conversas com o presidente Evo Morales, presidente Carlos Gueiros, o então candidato Evo Morales pergunta ao presidente do Brasil: se nós tomarmos as refinarias, qual será o comportamento do Brasil? Houve uma autorização expressa, de acordo com as palavras do próprio presidente, ex-presidente Lula, de que as refinarias poderiam ser tomadas, que não haveria nenhum tipo de punição. Ora, se isso não é contra o interesse nacional, eu não sei o que podemos encontrar do ponto de vista de dano econômico, na medida em que as refinarias, até hoje o Brasil paga, porque foram feitas com empréstimos internacionais. Mas eu escuto com atenção o vereador Jaime Asfora. Vereador André Rez, eu queria, em abono à sua crítica à fraude que foram as eleições na Venezuela, na tese, a sua constatação, a sua análise, dizer que houve uma abstenção de 54%, o que é mais um dado revelador da fraude e da descrença da população num processo que não é democrático, né? Eu vi a colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, dizendo, fazendo análise minuciosa da eleição, dizendo que as pessoas que têm benefícios sociais lá, como Bolsa Família, têm que, depois da votação, se submeter lá a uma junta de Maduro, do governo, dos asseclas de Maduro, para comprovar que votaram. Naturalmente, para checar se votaram em Maduro ou não, sob pena de perder os benefícios sociais. Enfim, um aliciamento do voto, uma captura antidemocrática e ilegítima do voto num sistema absolutamente apodrecido. E concluo dizendo que não sei o que vai acontecer, se vai acontecer uma revolução ou se a própria sociedade vai exigir e conseguir a renúncia do presidente, não sei, enfim. Mas a Venezuela passar por mais 6 anos dessa crise humanitária que ela está passando, a Venezuela não aguenta. E eu acho que isso é dever de todos nós ficarmos atentos ao que acontece a nossos países vizinhos, porque somos todos irmãos latino-americanos e porque esse é um debate democrático. Na fronteira, lá em Boa Vista, a gente está vendo o que está acontecendo. As mulheres venezuelanas se prostituindo nas ruas, as pessoas passando fome, vivendo lá e cá, né? Mas quem é pobre, mas pode fugir, foge. Quem é rico consegue se planejar e vai morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Roraima mesmo, mas numa situação melhor, com casa, pode botar os filhos numa escola. Mas só fica na Venezuela hoje quem é ligado ao regime ou quem não consegue sair e morre de fome lá. Então era esse adendo que eu queria colocar aqui, porque lá nem dourada a pílula foi. A coisa foi tão escancarada que até a compra de voto, lato sensu, né, o abuso do poder político ou econômico pelo regime de Nicolás Maduro para concretizar uma eleição fraudulenta foi feito. Então é lamentável realmente que a gente assista a isso num país tão bonito em termos de belezas naturais, tão importante por ter extensas riquezas, extensas áreas de petróleo, né? Um país que já deu tanto orgulho para a América Latina, nosso vizinho está nessa situação. Muito obrigado. Eu agradeço a sua parte, incorporo integralmente, concordo com todas as palavras que foram ditas. A Venezuela, o ocorrido na Venezuela pode ser encaixado numa área de estudo hoje da ciência política chamada de petropolítica, petropolitics, de acordo com a literatura internacional,
em que o petróleo é utilizado como instrumento de sustentação do governo. O dinheiro, os recursos oriundos do petróleo não são destinados ao bem-estar da população. Onde há petróleo e a democracia não é consolidada, não existem instituições sólidas, o que ocorre é a diminuição do grau de liberdade. Existe uma relação entre petróleo e ausência de liberdade, petróleo e perigo para a democracia. Inclusive, é bem evidente que houve uma tentativa de utilização da riqueza do petróleo para propósitos políticos no Brasil, e o caso evidente é o Petrolão. O mais grave de tudo, e a nossa grande preocupação, é que o que acontece na Venezuela também vai ter reflexo no Brasil. A desestabilização de Roraima já é realidade. O grave também é que a Venezuela, ela perdeu a grande oportunidade histórica. Quando o preço do barril do petróleo superou mais de 110 dólares, presidente, era o momento daquela riqueza ser revertida em investimentos, inclusive para diminuir o grau de dependência da Venezuela do petróleo. A Venezuela pode ser asfixiada a qualquer momento pelos compradores de petróleo, basta eles deixarem de comprar. Mas isso vai acontecer um dia ou outro, porque a matriz energética mundial, ela vai deixar de ser o petróleo, que inclusive é uma energia cara, poluente, não renovável. Toda a tecnologia demonstra que, assim como a era da pedra não acabou por falta de pedra, a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. O petróleo vai continuar existindo, mas ele será economicamente inviável, como é o caso, inclusive, dos estudos recentes que demonstram a dificuldade que será a extração do pré-sal, que foi propagado como a salvação nacional, demonstrando, inclusive, uma mudança dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, negativamente, porque o então presidente Lula, quando ele disputou a reeleição em 2006, quem fizer um exercício de maior análise histórica, vai lembrar que a reeleição de Lula foi ancorada na sustentabilidade do biodiesel. Depois, abandonou completamente a ideia de biodiesel e foi para a ideia do pré-sal, que foi o grande mote que levou à eleição de Dilma Rousseff. Nós saímos de uma agenda positiva, entramos numa agenda ultrapassada e que resultou, inclusive, no maior escândalo de corrupção já conhecido no planeta, que resultou, inclusive, não apenas na prisão dos maiores expoentes do Partido dos Trabalhadores, inclusive o presidente Lula, mas também dos grandes empresários que tinham negócios com a Petrobras. Então, é obrigação de todo democrata denunciar tudo que vem ocorrendo na Venezuela contra a liberdade. É importante denunciar que este socialismo do século XXI, propagado por Hugo Chávez e agora pelo seu herdeiro, só serve para comprovar que o socialismo ele não presta em século algum. O socialismo aniquila a liberdade. O socialismo ele é contrário aos princípios basilares da democracia que nós prezamos e defendemos. Então, nesse sentido, subo a esta tribuna, presidente, para deixar registrado nos anais dessa casa de que nós não aceitamos o regime de Nicolás Maduro e essa reeleição fraudulenta, que haja uma posição da política externa brasileira dura, no sentido, inclusive, não apenas da suspensão
da Venezuela a manutenção da sua suspensão no Mercosul, mas que existam medidas mais contundentes da diplomacia brasileira no que se refere à não aceitação do que ocorre na Venezuela em defesa do próprio povo venezuelano. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em tempo de liderança ou explicações pessoais, antes de encerrar a sessão de hoje, convido os senhores vereadores para logo mais às 18 horas, a sessão solene de entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Levi Fidelis, que é o presidente nacional do PRTB. Está encerrada a reunião de hoje.